Precatório, o juro dispara com a inflação. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha os vídeos. Precatório, juro, alto, dívida, calote, PEC, é pauta polêmica. Clica lá, você vai ter uma playlist no canal chamada Precatórios Bancarizados. Você clica na playlist, você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos tratando acerca da bancarização dos precatórios, a solução imediata e definitiva para as questões do precatório. YouTube, Luiz Cacerere, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha, clica na playlist Precatórios Bancarizados, que a gente vai ver vários vídeos, tratando acerca da bancarização dos precatórios. E aí, pessoal, IPCA-E de setembro 1,25, o IPCA-E mais alto dos últimos 20 anos, realmente uma pancada na inflação, é uma pancada nos juros, dos precatórios. Para quem não sabe, os precatórios são corrigidos pelo IPCA-E. Então, quanto mais cresce a inflação, maior é a dívida do precatório. Por quê? Porque a dívida do precatório ela é diretamente impactada pela inflação devido ao IPCA-E. Então o título do vídeo já é bastante sugestivo, Ele trata que o precatório, o juro dispara com a inflação. Então quer dizer, pessoal, que com o calote, com a dívida, e essa inflação alta, a dívida dos precatórios só faz aumentar. E essa PEC do calote, essa PEC, essa emenda, essa PEC do precatório, esse projeto de emenda à Constituição, que foi aprovado, essa verdadeira canalice aprovada pela Câmara Federal, ela agora sobe para o Senado. E então a PEC do precatório ela precisa ser aprovada em 2 turnos, pela Câmara Federal e precisa ser aprovada pelo Senado também. Então, pessoal, a gente está aguardando aí para ver, a evolução aí da posição agora dos nossos senadores, para ver se essa canalice, contra os credores do precatório segue adiante ou para, A questão é gravíssima, a questão das emendas, parlamentares, as emendas de relator, isso foi bater no Supremo Tribunal Federal, já houve uma decisão aí do pleno do STF, que também validou a decisão da ministra Rosa Weber, pedindo maior transparência e suspendendo o pagamento dessas emendas, Agora a gente vê os deputados se articulando, para ver se consegue driblar, essa decisão da ministra Rosa Weber. Mas é uma verdadeira, na verdade, pessoal, é uma PEC do calote, é uma verdadeira canalice o que estão se fazendo com os credores do precatório e a dívida só faz crescer, A gente tá vendo aí essa PEC aí, a reedição da PEC 62, do projeto de emenda à Constituição 62, que já foi no passado, é uma verdadeira canalice também aprovada pela Câmara dos Deputados, ou seja, é um calote público legalizado, votado dentro da Câmara dos Deputados, uma verdadeira traição, uma verdadeira canalice que fazem com os credores de precatório no Brasil, jogando a nossa Constituição no lixo e jogando as nossas sentenças judiciais no lixo, Porque na verdade se trata disso, a prorrogação dos precatórios é você se negar a cumprir as suas decisões judiciais. E por isso o título do vídeo, pessoal? Porque o precatório, o juro dispara com a inflação. E o juro é o grande problema dos precatórios no Brasil hoje, é a questão dos juros, não é nem a questão das condenações. Porque hoje você tem precatório que está sendo pago hoje, mas são ações da década de 60, tem precatórios da década de 70, tem precatórios da década de 80, tem precatórios da década de 90. Então você tem precatório aí com 50 anos de juro. Então a dívida, ela não é nem tanto referente à condenação. 80% da dívida do precatório hoje, ela vem dos juros e não das condenações. Esse aí é o ponto. E o IPCA-E de setembro, que passou a casa do 1%, foi o IPCA, a inflação mais alta dos últimos 20 anos. Isso aí impacta diretamente nas contas dos precatórios. Então o que a gente nota? Que o próprio responsável pela dívida é o governo caloteiro que não paga suas contas em dia, porque o precatório, assim que ele autuado for, ele tem que ser pago no ano seguinte.
E o governo não paga, ele faz essas emendas à Constituição, ele dá um calote público legalizado, tudo dentro da lei, a gente sabe disso, mas que não paga os precatórios, aí você prorroga o parcelamento, mas fica incidindo juro. Então assim, pessoal, a PEC do precatório, o parcelamento do pagamento dos precatórios é a pior solução possível que a gente pode ter para os precatórios. Mas daí, Luiz, qual a solução? A solução é a bancarização. A gente tem aí uma playlist no canal que trata sobre a bancarização dos precatórios. Clica lá, você vai ver uma playlist precatórios bancarizados. Você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos, né, esclarecendo a questão da bancarização dos precatórios. E pessoal, a bancarização dos precatórios, a cada dia que passa, ela se torna inevitável. Hoje o precatório no Brasil é uma grande caixa preta, que nem o governo, e nem o Poder Judiciário, nem o CNJ, nem o STF não sabe dizer o valor exato da dívida, porque é um montante muito grande. Só agora o governo está reclamando o pagamento de 89 bilhões de reais. Mas a dívida de precatório, ela, na minha visão, ela ultrapassa os 200 bi. E cada mês que passa, ela vai aumentando mais devido aos juros, ao IPCA-E, que o governo não consegue controlar a inflação. Então a inflação ela incide direto no montante da dívida dos precatórios. Então a dívida é uma bola de neve descendo a ladeira, ela só faz crescer. E a bancarização é a solução imediata e definitiva, porque os tribunais de justiça, por mais bem organizados que eles estejam, eles não têm um papel de banco, eles não são banco. Então a necessária bancarização dos precatórios é um processo natural que a gente está vendo aí caminhar, né, para dentro do Poder Judiciário, a necessidade da criação do banco do precatório, né? Você cria o banco do precatório, assim que o processo ele transitar em julgado, assim que o precatório for autuado, que não couber mais recursos, né? Então o precatório é encaminhado para o banco e é aberto um crédito, né, no nome do credor. O Tribunal de Justiça chama lá o credor e fala assim: senhor, o senhor ganhou uma ação contra o governo não tem condição de lhe pagar, mas nós vamos abrir um crédito aqui em precatório e o senhor vai poder comprar, né, comprar e vender em precatório dentro do banco do precatório. Cadastra lá as empresas, hoje a grande maioria das empresas já tem, né, ações contra estados, municípios e a União. A grande maioria das empresas brasileiras já tem precatório. Então você abre uma conta para as empresas em precatório e o credor ele vai poder comprar e vender em precatório até o dia do pagamento, né? Porque o que acontece hoje? Hoje o credor ganha ação, fica 10, 15 anos brigando na justiça. Quando o precatório é autuado, ele vai para uma fila e fica lá 20, 30, 40 anos esperando. A grande maioria dos credores de precatório estão morrendo na fila sem receber os seus direitos, com uma mágoa muito grande do Poder Judiciário, com uma mágoa muito grande da justiça brasileira. Então assim, o que a gente está vendo na questão dos precatórios é um governo caloteiro que junta a sua base de deputados na Câmara Federal e vota essas verdadeiras canalices contra os credores de precatório, prorrogando o prazo, mudando o índice de correção dos precatórios. Já foi mudado, já foi feito, já deu errado. É um caminho que a gente sabe que só faz crescer a dívida. Se a PEC do precatório fosse uma coisa boa, ela já teria surtido efeito lá na PEC 62, e na verdade a dívida só faz crescer, a dívida só faz aumentar, jogando, né, no lixo a nossa segurança jurídica, porque um governo que não cumpre decisão judicial é uma vergonha nacional, né? E é muito preocupante para a questão dos investimentos externos, né? Como é que um investidor do exterior, né, um investidor americano do Oriente Médio, da Europa, vai vir investir o seu dinheiro num país em que o próprio governo não cumpre as suas sentenças judiciais? Isso aí é um calote público legalizado, é uma vergonha nacional, é um verdadeiro escárnio o que está submetido os credores de precatório no Brasil. E a solução ela vem com a bancarização, né? Com a bancarização você transforma aquilo que é visto hoje como dívida, ele vira crédito, né? Você institui o banco do precatório e você tira esses 200 bilhões das costas, né, do governo, que hoje é tratado como dívida, e você abre isso em crédito, né,
para os credores de precatório dentro do banco do precatório. Então você vai ter 200 bilhões de reais na veia da economia brasileira, gerando muito emprego, gerando muita renda, né? Esse aí é o ponto. Então, pessoal, a criação do banco do precatório, ela tá muito fácil, né? É uma coisa muito simples de fazer, todo digitalizado, né? O banco do precatório hoje a gente tá vendo aí várias moedas aí nascendo pelo mundo afora, né? A gente tá vendo aí o Bitcoin, é uma moeda aí, né, que a pessoa compra e vende com Bitcoin, aplica, né, faz investimento com Bitcoin. É uma moeda que já tomou conta da internet, né? É uma moeda que está aí na rede mundial dos computadores. E o precatório tende a ser essa nova moeda, né? Basta a criação do Banco do Precatório. Você cria lá em Brasília, né, o Banco Nacional dos Precatórios Judiciais, pega todos os atores, né, envolvidos na questão do precatório, quais sejam o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da OAB Nacional, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, os representantes dos credores. Você monta esse conselho gestor, né, do Banco do Precatório, bancariza e estratifica. Com a bancarização, você vai poder dizer qual a real dívida de precatório hoje no Brasil. Eu acredito que já passe de longe os 200 bilhões de reais. Então hoje a gente pergunta, pessoal, qual a dívida de precatório? Ninguém sabe dizer essa verdadeira caixa preta. A gente está vendo aí um comércio negro de precatório, muita gente vendendo as suas sentenças judiciais com 70% de desconto, com 50% de desconto. Uma verdadeira canalice, um verdadeiro escárnio a que está submetido o credor de precatório. O pessoal procura os credores de precatório e dizem, né? Senhor, isso é uma moeda podre. Precatório no Brasil, o governo não respeita a decisão judicial. Precatório no Brasil, o senhor não vai receber nunca. É melhor o senhor me vender com 70% de desconto do que o senhor morrer sem receber. Essa que é a questão, essa que é a verdadeira canalice, esse que é o verdadeiro escárnio a que está submetido o credor de precatório no Brasil. Esse aí é um ponto. E com a bancarização isso acaba, né, pessoal? Porque o processo ele transitando em julgado, o precatório autuado, então é aberto esse crédito na conta do credor e o credor vai poder comprar e vender dentro do banco do precatório. Então ele vai no posto de gasolina, ele abastece o carro dele, em vez de pagar em real, ele paga em precatório. Ele vai no supermercado, faz a compra dele, em vez de ele pagar em real, ele paga em precatório. E aí é descontado da conta dele o precatório e passa para a empresa, né? Para o supermercado. Então assim, pessoal, a solução é fácil, ela é simples, né? Hoje as varas de precatório no Brasil, elas sofreram um processo de atualização muito grande. Então houve uma modernização das varas de precatório, sendo que através do CNJ, né, houve a formação houve uma organização de todos os estados, de todos os municípios, né, da questão dos precatórios. Então o CNJ fez uma lista, né, uma lista de credores por ordem cronológica. Aí você pega precatório da década de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000, 2001 e assim você vai seguindo. É uma dívida enorme, são centenas de milhares de brasileiros aí sofrendo essa verdadeira humilhação, né? Que é o descumprimento às nossas decisões judiciais. Então assim tá fácil, pessoal, né? A vara de precatório está bem organizada, ela já tem essa lista, né? Aí você pega essa lista de credores e você estratifica e você abre uma conta para cada credor, né? Ali você tem na vara de precatório, você tem a fotografia do credor, o nome dele, o CPF, a identidade, o endereço. Você tem lá o extrato da conta bancária, vai contar lá o processo de origem, né? Então você tem lá o número do processo de origem, você tem a vara que corre o processo, você tem o valor da condenação, o ano da condenação, você tem o valor atualizado, né? Ou seja, o valor corrigido, porque hoje grande parte da dívida do precatório ela vem dos juros e não da condenação. Então você tá fácil para você estratificar, você abre uma conta para cada credor e aí cada credor vai ver, a minha ação é federal, é contra a União, ele vai lá no Banco Federal dos Precatórios Judiciais.
Lá ele vai buscar o seu extrato bancário. Se o precatório ele é um precatório dos estados, ele é um precatório estadual, cada estado brasileiro vai ter seu banco do precatório. Banco do precatório gaúcho, banco do precatório catarinense, banco do precatório paulista. E assim você vai tendo cada estado com seu banco. Se o credor ele ganhou uma ação contra o estado, ele vai lá no seu estado, né, no estado devedor e abre o seu crédito em precatório. Pronto, pessoal, está resolvido. O credor do precatório está libertado, porque ele vai poder estar usando os precatórios. Hoje o que acontece? Hoje a pessoa morre e não pode usar o precatório, ele ganha ação, é um direito dele, é um direito adquirido, ele ganha a sua ação judicial e não pode usar o dinheiro. Ele fica numa fila 30, 40 anos esperando e morre sem receber. Ora, onde é que os políticos brasileiros não vê a situação de escárnio, esse verdadeiro escárnio, sofrimento que está submetido aos credores do precatório? A gente está vendo aí muitos aposentados morrendo, né, nas filas dos hospitais, precisando do dinheiro, morrendo com uma mágoa muito grande do Poder Judiciário, morrendo com uma mágoa muito grande dos governos brasileiros, né? Que são os verdadeiros caloteiros. É um calote público legalizado, tudo votado dentro da lei. É um verdadeiro escárnio o que está submetido aos credores do precatório. E a gente tem essa playlist com a bancarização dos precatórios, mostrando aí como seria fácil, né? É uma solução rápida, definitiva e imediata para a questão do precatório, porque os credores do precatório, eles iam receber o seu crédito em precatório e iam poder utilizar o seu dinheiro em vida. Hoje o que a gente nota? A pessoa ganha sua ação na justiça, morre sem receber. Isso é uma humilhação muito grande, não só para o credor do precatório, mas é uma humilhação muito grande para o Poder Judiciário, que não tem a sua sentença judicial cumprida. Então, pessoal, essa conversa mole de que decisão judicial não se discute, se cumpre, para os governos não vale. Só vale para o cidadão comum, só vale para o cidadão de bem, só vale para o nosso aposentado, só vale para o nosso professor, só vale para o nosso trabalhador, porque os governos são caloteiros, são velhacos, eles votam as leis ao seu favor, promovendo uma verdadeira sacanagem, né, contra os credores do precatório. Essa que é a grande verdade. Então, pessoal, a bancarização, ela tende a ser o caminho, né, mais fácil para a solução imediata e definitiva do precatório. Com a bancarização você vai estratificar, você vai acabar com esse comércio, né, negro de precatório, porque o credor ele não vai precisar mais vender o seu precatório, porque ele vai poder usar dentro do banco, aí ele não vai poder, ele não vai querer vender nesse mercado negro de precatório. E quem quiser comprar precatório, que compre dentro do banco, né? Abra a sua conta em precatório e compre e venda os seus precatórios dentro do banco do precatório, gerido pelo Poder Judiciário, gerido pelo governo, gerido pela OAB e gerido pelos nossa Câmara, né, dos deputados, né? Do mesmo modo nos estados, né, pessoal? Você pega nos estados e cria o banco do precatório estadual. Você pega o governador do estado, o presidente do Tribunal de Justiça dos estados, presidente da Assembleia Legislativa dos estados, o representante da OAB estadual, o representante dos credores a nível do estado. Você monta esse conselho gestor, cria o banco do precatório, todo digitalizado. Hoje em dia, pessoal, a facilidade para criar o banco do precatório ela é muito grande, porque hoje é tudo digitalizado, né? A gente vê aí que hoje a gente pode criar aí bancos, né? Todo ele digitalizado, cada credor com a sua conta, com o seu saldo. A pessoa pode ter um extrato diário, né, do seu dinheiro dentro do banco do precatório, e você vai acabar então com vários problemas, né, que a gente nota com a questão dos precatórios, que hoje acontece, né, principalmente na questão desse comércio negro de precatório, e principalmente, né, pessoal, para a gente ter acesso ao tamanho da dívida. Tem muito precatório da década de 70 que não foi corrigido. Tem muito precatório da década de 80 que não foi corrigido. Tem muito precatório da década de 90 que não foi corrigido. Então o CNJ, por mais que ele esteja atualizando as suas varas de precatório, ele não é banco, ele não consegue ter um extrato diário e saber, né, qual o valor da dívida atual dos precatórios no Brasil. Porque por mais que a vara de precatórios se esforce, ela não tem essa capacidade bancária.
Então daí a necessidade da criação do banco do precatório, a bancarização imediata e definitiva dos precatórios é a solução, né, para a questão dos precatórios. Você vai ter cada credor de precatório, cada credor com a sua conta no banco, cada credor com a sua conta corrigida, né, com a correção monetária das contas feitas diariamente. Então você vai ter no final do mês um extrato bancário, né, e a gente vai poder tomar pé do tamanho da dívida de precatório no Brasil. Porque isso, pessoal, é um dos grandes problemas no Brasil. Ninguém sabe o tamanho da dívida de precatório e os governos ficam empurrando isso de barriga, votando esses projetos de emenda à Constituição, que na verdade são as verdadeiras canalices, né, que estão se fazendo contra os credores do precatório, inclusive já com decisão judicial desfavorável, né, às emendas. Você utilizar a decisão judicial para passar dinheiro para emenda parlamentar. Ora, onde é que a gente vai parar com o Brasil desse jeito? Então, precatório, juro dispara com a inflação. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Dívida de precatório dispara com a inflação. IPCA-E de setembro 1,25, dispara a dívida de precatório, dispara o calote público no Brasil, dispara o descumprimento às nossas decisões judiciais. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like, compartilha, clica na playlist Precatórios Bancarizados e você vai ver esse vídeo e muitos outros vídeos acerca da bancarização dos precatórios. Obrigado a todos pelo vídeo e até o próximo vídeo.